Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Dylan Rocha, esse é o canal Senso Comum e hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos sobre tomada de decisão. E eu vou abordar um pouco mais aprofundado a questão das emoções no processo de tomada de decisão. Mas antes da gente dar continuidade, já dá aí seu like, já se inscreve no canal se você não se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações e prepara aí já o seu comentário. Então vamos lá. Para começar, então a gente vai falar o que é emoção. A emoção, ela é uma reação do corpo em relação a uma percepção do meio ambiente, né, do ambiente. Essa relação ela pode ser relacionada ao ambiente tanto externo como interno e ela vai ter um propósito de sobrevivência. Então são mudanças que acontecem no seu corpo já se preparando para sobreviver, uma situação de sobrevivência, considerado sobrevivência, como resposta ao ambiente. Esse ambiente pode ser tanto externo como interno, né? Então as emoções elas têm relação total com os nossos sentidos e em geral elas são involuntárias, ou seja, a gente não tem domínio dessas reações. Elas são ali reações químicas, físicas no próprio corpo que vão deixar o corpo meio que já preparado para essa situação que o ambiente demonstrou. Vamos dar um exemplo. Você escuta um barulho. Esse barulho ele vai te provocar a sua atenção. Então a sua pupila já vai dilatar, o seu coração já vai acelerar de certa forma e você pode virar o rosto para de onde você ouviu o barulho. Essas são as emoções, são essas reações que têm relação aí com uma espécie de regulação biológica ou até chamado fisiológica, né, que são essas questões químicas e físicas que acontecem no corpo, modificando o corpo para fazer alguma ação, né? Mesmo que essa ação seja ficar parado, né? Então a gente pode falar de emoções em três categorias. A primeira delas é essa que eu falei, que é em relação a essas mudanças, né? E esse ajuste biológico, né, de controle biológico e fisiológico do corpo, que envolve processos químicos e físicos que vão dentro do nosso corpo já preparar para tomar alguma ação. A outra parte das emoções é a questão do comportamento. Então, quando você vira o rosto por conta de um barulho, esse comportamento está associado a essa emoção, esse comportamento e aí na maioria das vezes involuntário, você não percebe, ele é automático. E a terceira vertente que a gente pode colocar nessa categoria é quando você já classifica, ou seja, você já traz para um plano do entendimento do que você sentiu. E aí é isso que a gente chama de sentimento, de sentido, né? Então a gente ouviu o barulho, a pupila dilatou, o coração disparou, você virou a cabeça e aí você vai falar se você sentiu medo ou você se sentiu assustado, enfim, essa nomenclatura, essa tentativa de trazer para o plano das ideias mais analítico do que você sentiu. Então as emoções elas estão relacionadas a essas questões mais automáticas do corpo, que surgiu aí com a evolução dos seres vivos, né? E a gente traz essa herança que é muito importante para a nossa sobrevivência. Afinal de contas, ela dá ali um impulso para as nossas ações de uma maneira rápida e uma resposta rápida visando essa sobrevivência. Então, como a gente pode ver, as emoções elas têm uma relação muito forte com os nossos sentidos. A gente precisa sentir o ambiente, ou externo ou interno, para que o nosso corpo consiga reagir e produzir as emoções para que a gente tome alguma ação. Então, as emoções têm relação com os sentidos e têm relação com a ação. Sem emoção, praticamente não há ação. Então, se você vai tomar alguma ação, ela tem esse histórico da emoção. A emoção é um motivador, ela traz ali a motivação para que o seu corpo reaja.
e haja. E aí quando eu estou falando de corpo, não estou falando só dos braços, das pernas, estou falando do corpo inteiro, que inclui aí o nosso cérebro, essa parte mais analítica e pensante também. Então as emoções, elas estão totalmente relacionadas aí com todo o corpo, né? E faz talvez até essa conexão, daria para dizer que ela faz essa conexão entre essa parte mais analítica, né, e essa relação com o ambiente. As emoções, elas são aí desse processo histórico evolutivo do ser humano. E mais a gente evoluiu tanto que a gente não ficou refém dessas emoções. Apesar das emoções elas ser o verdadeiro gatilho para as ações, a gente tem uma capacidade de controle, de análise, enfim, de todo esse processo de cognição, né, racional, para que a gente utilize essa emoção de uma maneira mais adequada a tantas variáveis desse ambiente. Então, por mais que eu escute um barulho, não quer dizer que eu vou sair correndo só simplesmente por conta da emoção. E a gente consegue perceber às vezes até a nossa diferença com alguns animais, né, que tem mais dificuldade de fazer essa análise mais fina, né? Ou a gente, quando está nervoso também, a gente perde dessa capacidade analítica e toma algumas ações que a gente chama às vezes de irracionais, foi muito emotivo, mas isso faz parte de todo o processo, né? Então a gente tem essa condição de fazer esses freios ou esses avanços, essas análises, mas com base nas emoções, né? Então, nesse processo analítico. Então, apesar de haver uma diferença grande de como são as ações que têm mais influência das emoções e como são as ações que têm mais influência da razão, a gente hoje já se tem aí bastante estudos, né? Uma das referências que eu vi e que gosto muito é do Antônio Damasio. Ele vai falar o seguinte, que essa divisão abrupta entre o que é racional e o que é emocional, ela não é tão evidente assim, porque as coisas funcionam juntas. Então, tanto a parte analítica, racional e com capacidade de inibir, que a gente chama de cognitiva, né, ou mais popularmente racional, ela tem total relação com a questão das emoções, né? E aqui eu vou dar aqui um exemplo, que é as emoções na formação da nossa memória. Então, a nossa formação das memórias, ela tem a ver com as nossas experiências. Então, nós vamos vivendo, as coisas vão acontecendo, a gente vai sentindo, né, como isso reage ao corpo, a gente interpreta e a gente vai guardando na memória questões que são de importância para a nossa sobrevivência. Então, mais uma vez aqui a questão da sobrevivência. Então, aquilo que desperta uma grande emoção, você tende a guardar mais, a ter um sentido, um significado maior, porque aquilo vai garantir a sua sobrevivência. Aqui a gente pode falar de questões negativas, que geralmente são mais relevantes nessa lembrança da memória, né? Se você viu algum acidente ou alguma coisa que te chocou muito, bem provável aquilo não sai da sua memória, né? Você acaba lembrando. E isso, ou aconteceu alguma coisa com você, isso fica na sua memória como um processo de reserva para que você consiga tomar uma decisão numa outra situação parecida. Então aí você usa a sua memória, influenciada por toda essa carga emocional, para fazer análises, né, para fazer interpretações, enfim, para usar toda a sua cognição nesse processo de tomada de decisão. Então aqui a gente pode falar dessa influência das emoções em relação à memória na tomada de decisão, por mais analítica que seja. Ela vai ter relações com as questões aí emocionais vinculadas à memória. E também no momento presente. Tem aí alguns estudos que comentam, por exemplo, se você está num ambiente onde tem um cheiro desagradável, né, por exemplo, um cheiro de coisa podre, você tende a ser mais negativo às suas decisões. Então, mesmo que isso seja de uma forma involuntária e imperceptível, mas é como as suas emoções vão, de certa forma, influenciando no seu processo de tomada de decisão. Então, esse processo de racionalização
algum momento tem uma relação com a emoção, seja na emoção para fazer a ação de decidir, seja na a influência das emoções daquele momento para você tomar a decisão, ou seja na questão da construção da sua memória. Aqui eu me lembrei, por exemplo, da música do Cazuza, né, que ele fala: a emoção acabou, que coincidência é o amor, a nossa música nunca mais tocou. Olha só, ele na música ele fala o seguinte: a emoção acabou e ele não, aquela música não tocou mais. Ele considera que isso é uma coincidência. A gente poderia considerar que foi o seguinte: como a queda da emoção, daquele amor, diminuiu a capacidade de atenção em relação à música que ele associava àquela relação que ele tinha. Então, e a atenção é um processo cognitivo. É um processo de racionalização das coisas, né? Onde você presta atenção, você gasta a sua energia para prestar mais atenção. Então, a emoção tende a te levar a perceber coisas que estão relacionadas à sua sobrevivência. Vamos dar um exemplo. Quando você está interessado em um determinado assunto, parece que todo mundo, né, aquele assunto acaba sendo mais evidente para você e tem mais pessoas falando sobre aquilo, porque a sua atenção está voltada para aquilo, porque existe uma relação emocional com aquele determinado assunto. Então, para resumir o vídeo, hoje a gente falou do seguinte, né, que as emoções elas são as reações ao ambiente, tanto externo como interno. Elas estão relacionadas a esse controle biológico, fisiológico, né, químico do corpo, que leva a uma ação, mas também relacionadas à questão do comportamento, geralmente automático, que a gente acaba não percebendo, e rápido. E quando a gente faz uma interpretação dessa emoção, a gente dá o nome de sentimento, né? Esse é o processo. Outra questão relacionada às emoções na tomada de decisão, elas podem estar relacionadas a tanto as emoções no processo da construção das suas memórias, tanto quanto as emoções do que você está sentindo naquele momento, e tanto quanto as emoções como gatilho para uma ação. Então a gente podia ter pelo menos essas três dimensões aí relacionadas à emoção na tomada de decisão. Aqui é uma explicação rápida, né, em relação à questão das emoções na tomada de decisão, mas eu acho que a mensagem maior aqui é dessa divisão, né, muito brusca do que é emoção e do que é racional. A gente tende a falar que determinada coisa é racional e outra coisa é emocional, uma coisa é racional, outra é irracional, enfim, até diminuindo a questão das emoções no processo de decisão. Mas eu tenho estudado e entendido que não há decisões sem emoção. A gente precisa da emoção para que ela nos impulsione. E isso pode gerar realmente alguns problemas, né? Afinal de contas, as emoções levam a tomar decisões mais rápidas e sem esse processo analítico, mas elas têm uma grande importância. Então a gente, mesmo com as emoções interferindo no processo de análise, ela é muito relevante. E diria o seguinte, que em muitos momentos as emoções como principal motivadora de uma decisão, elas acertam em grande parte aí buscando essa relação de sobrevivência que a gente tem, né? É que a gente acaba tendendo a observar quando a emoção te levou para uma decisão errada, mas se a gente olhar no nosso dia a dia, as nossas emoções levam em grande parte para decisões mais acertadas. Então, para finalizar, você aí, se ficou com alguma dúvida, comente com a gente o que você achou do vídeo, mande alguma pergunta, faça algum comentário se você tem alguma situação, o que você achou. Não esquece aí novamente de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e encaminha aí para alguém que você acha que esse vídeo vai ser interessante. Então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço!